Olá, continuando aqui as nossas conversas sobre o livro Os Quatro Compromissos de Dom Miguel Ruiz. Esse é o terceiro vídeo da série. Eu recomendo que você vá lá, assista o 1 e o 2. E tem uma live que eu fiz falando sobre o livro todo. E agora eu estou assim compartimentando o livro em vários pedacinhos para poder me aprofundar um pouco mais em cada um, porque a live que eu fiz ao vivo teve aí 1h30 mais ou menos de duração, e eu tive que passar muito rápido sobre alguns conceitos e até sobre a explicação de cada um dos compromissos. Então, agora a minha ideia é trazer cada um deles em vídeos um pouquinho menores, até porque aí você pode assistir separadamente tantos conceitos do sonho do planeta, do livro da lei, do juiz e da vítima, e também cada um dos compromissos, porque eu vou fazer um vídeo para cada um deles. Então, estou aqui pedindo de novo para que, se você não se inscreveu no canal, que você se inscreva, deixe o seu like se esse vídeo fizer sentido para você e compartilha com alguém que pode estar precisando escutar um conceito um pouquinho fora da casinha, né? A gente precisa, às vezes, sair um pouco daquilo que a gente está acostumado, pensar um pouquinho diferente para trazer um frescor aí para a vida. Então, vamos lá. Agora eu vou falar do primeiro compromisso. O primeiro compromisso é: seja impecável com a palavra. E ele diz assim: fale com integridade. Diga apenas aquilo que acredita. Fuja de fofocas e comentários negativos. Use o poder da sua palavra na direção da verdade e do amor. Bom, para quem já assistiu os outros, eu falo um pouco dessa questão da palavra. Tem uma pessoa que eu escuto muito o conteúdo dele, que é o Rex Thomas. É um nigeriano que tem um espaço de terapias aqui no Brasil. Tem muitas lives dele aí no YouTube, em vários podcasts. Se você pegar para ouvir, é bem legal. Eu tenho uma playlist aqui no YouTube onde eu também já deixo salvo lá alguns conteúdos que eu acho interessante, que me ajudam a criar esse movimento de questionamento. Então você também pode olhar lá, porque vai ter com certeza algumas lives dele. E numa dessas lives, ele fala sobre a questão da palavra. E ele fala qual é a profecia que você tem feito na sua vida ultimamente. Então, quando a gente fala, tudo que a gente fala é uma profecia. Por quê? Porque eu estou ensinando algo com aquilo que eu estou falando. Então, quando eu digo alguma coisa, eu estou dizendo a partir do que eu acredito, de onde eu coloco a minha crença, de onde eu coloco a minha fé, a minha energia, a minha atenção. Quando eu falo algo, eu estou levando isso como uma onda vibracional para outras pessoas. É como eu chegar num lugar e falar assim, vamos supor que eu cheguei num lugar novo de trabalho. E eu tô lá no meu primeiro dia de trabalho e alguém chega e fala assim: "Ih, mas você vai trabalhar com a fulana? Nossa, a fulana é preguiçosa, folgada. Olha, cuidado com ela, porque todo mundo que trabalha com ela fica assim sobrecarregado." Quando aquela pessoa falou aquilo, ela acabou de me contaminar. Então a palavrinha é como um vírus, né? E passa pelo ar, igualzinho um vírus. Então é uma ideia, é uma informação que aquela pessoa passou para mim. Mas aquela informação que ela passou é a opinião dela, é o ponto de vista dela. E pode ser até a opinião e o ponto de vista de várias outras pessoas. Mas a partir do momento que eu me aproximar da fulana lá com quem eu vou trabalhar, com aquela informação, eu já estou indo contaminada de algo. Eu não estou mais indo de peito aberto. Eu até posso falar assim, não, eu sei que a pessoa está falando é dela, não vou me deixar influenciar por isso. Mas já deu um certo estado de alerta em mim. Porque em algum nível eu já sei que eu preciso ficar meio de olho. Ó, não vou tratar ela mal, vou ficar observando, mas eu já tô na observação de ver como é que ela vai agir para ver se ela é a folgada que falaram. Enfim, a palavra nossa, ela não é inócua. Ela gera efeito nos outros, ela gera efeito nos espaços, ela gera efeito nos ambientes. Então, uma das maiores formas de controle hoje do mundo, da sociedade e da criação do sonho do planeta é através das informações. As informações que a gente recebe hoje, geralmente, aquelas que querem conduzir massas, nos levam a sentir medo. Lembra que quando eu tenho medo, isso eu falei na live no vídeo anterior,
sobre o sonho do planeta e o livro da lei. Quando eu tenho medo, eu vou voltar ao lugar conhecido, mesmo que ele não seja bom. Então, o medo vai me impedir de mudar. Então, se eu estou ativando o medo em mim, ou se o medo em mim está sendo ativado pelas notícias, informações, discursos, né? Todo esse repertório que a gente ouve com vieses, né? Com narrativas que querem nos levar para um lado ou para o outro, ou levar algumas pessoas para um lado, algumas para outro, de propósito, para que a gente tenha divisão, né? Lembra que a gente falou do espelho enevoado? Quanto mais divisão eu tiver, quanto mais eu ver o outro como um ser que é separado da fonte, ele é ruim, eu sou bom, maior divisão eu crio, maior névoa fica, e mais eu vou ajudar a criar a partir do discurso que eu comprei. Então, por isso que a impecabilidade com a palavra, ele diz assim, que ser impecável com a palavra é falar a verdade, mas o quê? Não é a verdade, até porque a gente não sabe a verdade, porque o nosso livrinho da lei está ativo, a gente tem um monte de crença que é tudo mentira, mas é a verdade para mim. Por exemplo, quando alguém me pede algo e eu não posso, ou eu simplesmente não quero fazer, mas eu falo dentro de mim, no meu livrinho da lei, está dizendo lá que eu sempre tenho que fazer quando a pessoa me pede algo, ou aquela pessoa em específico, que pode ser uma pessoa em específico. O que eu faço? Eu falo, tá bom, eu vou. Mas no fundo eu não podia ou eu não queria. Mas para não ficar em desacordo, eu falo, ok, eu vou ou eu faço. Então, ele fala que impecabilidade é sem pecado. Então, sem pecado é sem mentira. Então, eu vou trazer aqui da forma que ele coloca no livro, para que a gente traga de novo as referências do próprio autor, que eu acho importante. Então, ele diz assim, ó, o primeiro compromisso é o mais importante e também o mais difícil de cumprir. Com ele, você será capaz de transcender ao nível da existência que chamo de céu na terra. Seja impecável com sua palavra. Parece simples, mas é extremamente poderoso. Porque sua palavra, ela é o poder que você tem de criar o dom que vem diretamente da fonte da vida. O livro do Gênesis, na Bíblia, falando da criação do universo, diz: no início havia o Verbo, e o Verbo era como Deus, e o Verbo era Deus. Através da palavra, você expressa seu poder criativo, e por meio dela, é por meio dela que você manifesta tudo. Então, lembrando aqui que eu não uso essa questão de trazer Deus ou o que está na Bíblia, na Gênesis, ou seja lá onde for, porque isso tem vieses e tendências religiosas dentro de caixas de crenças, que não é o caso. Então, entendam isso como tudo sendo o verbo era a própria vida, era a própria fonte da vida. Então, a vida cria, materializa através da palavra. Quando a gente usa a palavra, a gente está usando o nosso poder criador, que eu falo lá no primeiro vídeo dessa série, que a palavra cria. Então, por isso que a gente precisa ser impecável com a palavra, por isso que ele traz como primeiro compromisso. Então, a palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano. É o instrumento da magia. Por que magia? Porque é com ela que eu crio. Porém, como uma faca de dois gumes, ela pode criar o sonho mais belo ou destruir tudo ao seu redor. Ou criar o sonho do inferno, que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Então, a necessidade de ter consciência do processo é o que vai fazer a diferença para a gente mudar a realidade. É para a gente parar de achar que vai ter um salvador, um extraterrestre, uma federação galáctica, ou um político, ou qualquer coisa que vai chegar para salvar, porque nós somos a fonte que cria. Não vai chegar uma força externa que vai impor para nós e a gente automaticamente vai se transformar e criar outras coisas. A gente sempre vai criar a partir daquilo que a gente carrega como verdade que está escrito no nosso livro. Se a gente não muda o que está escrito lá, a gente não muda a criação. Não é um ser chegar que vai fazer a gente mudar. Senão isso já teria acontecido. Se você acredita nos seres que vieram, mestres, eu não gosto também de entrar nisso, porque também entra na crença religiosa. Eu acho que vira tudo uma lambança, porque infelizmente na nossa realidade,
muito do que é trazido é aproveitado e distorcido para pequenos grupos controlarem várias mentes e ajudarem a criar o que eles querem e não o que é bom para todos, porque se fosse assim, já era para a gente estar vivendo o paraíso. Então vamos acordar e entender que tem um jogo muito grande por trás disso tudo e que a palavra, a informação é o que move. Então as informações que a gente recebe na mídia, nos filmes, nos desenhos, nas historinhas da Disney, tudo isso está contaminado de informações que estão ajudando a gente a acreditar em coisas que não nos ajudam a criar uma realidade boa, saudável para nós. O meu ponto de vista aqui, Luciana falando, então já lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, se o vídeo está fazendo sentido, deixa um joinha e compartilha com alguém que pode se beneficiar dessa história toda aqui, desse questionamento, porque a ideia aqui é questionar, não é ficar fechando em conhecimentos que a gente afirma esta é a verdade, mas é uma linha para a gente sair da limitação que a gente está. E continuando lendo mais um pedacinho do livro, ele diz assim: a mente humana é como um terreno fértil onde sementes estão sendo plantadas continuamente. Essas sementes são opiniões, ideias e conceitos, que é como o exemplo que eu dei de chegar no trabalho e alguém já me falar da pessoa, certo? Então, assim, a gente vai sendo semeado por ideias, pensamentos, opiniões, visões e crenças de outras pessoas ao longo da vida. Primeiro, isso aconteceu lá na infância, com as crenças, as ideias, as opiniões e os pontos de vista que nós recebemos para construir, para poder sobreviver e nos desenvolvermos. Depois, isso continua ao longo de toda a vida. Então, a gente tem que tomar cuidado com a música que a gente ouve, com as pessoas com quem a gente convive, com o que a gente assiste na TV, que, aliás, cada vez menos tem o que assistir na TV. Porque, se a gente for olhar, esses dias eu estava vendo eu tenho 2 netinhas de 7 anos e elas assistem muito Avatar. E eu estava pensando esses dias no Avatar. É só guerra. É gente matando, é um matando o outro, é um povo contra o outro. É um povo de um lugar e é o povo da terra, destruidor, querendo usurpar tudo. Então eu falei, caramba, olha que ideia que leva para as minhas netas, né? Que o ser humano é um lixo. E que os avatar, que são os seres de outro planeta, são os seres bonzinhos. Então, assim, não sei, isso mexeu comigo. Mas vamos continuar no livro aqui, senão eu viajo na maionese. Então, tudo que a gente consome de conteúdo, da internet, de tudo mais, vão ser sementinhas. E a gente então tem que pensar que sementinhas eu estou deixando chegar nesse meu terreno fértil, né? E se eu coloco muita semente podre, estragada ou de erva daninha, você acha que as coisas que eu realmente quero vão ter espaço para nascer ali? Quem já plantou um jardinzinho, uma hortinha, qualquer coisa? Se a erva daninha tomar conta, não tem espaço para o resto crescer. Não tem oxigênio ali para aquelas plantas crescerem. Se eu puser cobrir tudo aquilo lá e não deixar chegar o sol, elas também não vão se desenvolver. Então, a energia da vida, ela cria, mas ela precisa das condições para criar o belo e o bom. Se eu dou a condição para ela criar o caos, ela cria o caos, porque a natureza dela é criar, com o que tiver. Então, é o ingrediente lá que eu falei lá no começo. Dependendo do ingredientezinho que você tem, é o que você vai criar, não tem muito como fugir disso. Então, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado com o que a gente anda consumindo por aí, porque às vezes uma música parece inócua, mas se você começar a prestar atenção na letra, você vai ver que ela traz uma história ou um desfecho. Eu estava ouvindo até, eu não lembro se foi o Rex Thomas, uma live que eu estava assistindo esses dias falando justamente disso, que os filmes, foi o Rex Thomas mesmo, ele falando assim, que nos filmes tem muita luta, muita guerra, e isso me lembra um pouco a questão do Avatar também, mas no final tudo fica bem. A protagonista ou o protagonista ou o herói sofre, perde poder, é enganado, é traído, tem mil coisas que acontecem, mas no final tudo fica bem. Só que o filme acaba no final. Então o tudo fica bem de 1h30, 2 horas, sei lá, de um filme, é 5 minutos, ou é a última cena às vezes, depois da catástrofe toda instaurada. Então o que aquilo está dizendo pra gente? Que a vida é um caos, você vai sofrer, e para você ser feliz no final, você vai ter uma vida de inferno. É mais ou menos o que a gente tem vivido hoje em dia. E essa fala de um dia eu me aposento e vou viver, um dia eu vou ter a vida que eu quero,
é a gente esperando ser feliz no final. Então, isso está construindo, porque se eu estou acreditando que eu só vou ser feliz no final, eu só vou ser feliz no final. E talvez nem no final, né, gente? Porque se eu estou conduzindo a minha vida baseada em mentiras, será que eu vou conseguir construir no final o que eu realmente quero? Provavelmente não. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. Então, essa impecabilidade da palavra é você assumir a responsabilidade por suas ações, pelo que você pensa, pelo que você fala e pelo que você faz. Então, ele diz assim: quando você é impecável, assume responsabilidade por suas ações, mas você não se julga ou se culpa. Então, assumir a responsabilidade não é se julgar, senão a gente vai entrar naquilo que eu falei lá no segundo vídeo, se não me engano, do livro da lei, que aí o juiz vai aplicar a mesma sentença pelo mesmo erro até o final dos seus dias. Então, nunca você vai conseguir sair disso se você não aprender a passar esse processo de não se julgar e não se culpar. Então, você toma consciência e fala: ok, o que eu escolho a partir de agora? Fazer diferente. Como? E faço diferente. É uma ação. Não é só uma intenção. Eu preciso de uma ação. Então, a minha palavra, ela tem que estar de acordo com a minha ação e a minha ação tem que estar de acordo com a minha palavra. Porque senão eu estou falando algo e fazendo outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Então, essa incoerência vai me mostrar que eu só estou no discurso, mas que na ação eu estou agindo a partir do livro da lei. Então, precisa ficar atento nisso. Por isso que eu falo sempre para as pessoas que elas precisam aprender a se observar. Quando eu me observo, eu me percebo. Quando eu me percebo, eu tenho a possibilidade de me autorregular numa situação que eu estiver vivendo, de às vezes uma explosão de raiva, do que for, ou até no próprio medo, e de me corrigir dentro daquela situação. Por isso que eu sempre, durante muito tempo, dei cursos de mindfulness, né, de meditação. Até tem um curso gravado aí que eu estou remodelando ele para lançar novamente. Se você tiver interesse, já deixa avisado aqui, que aí eu mando para você. Para a gente aprender a ficar atento, para a gente aprender a ficar presente, porque sem presença não tem processo de autoconhecimento que aconteça. Porque se eu não prestar atenção no que eu estou falando, pensando, sentindo e como eu estou interagindo na vida, não tem como eu querer um resultado diferente, né? Não são em pequenos momentos, a gente tem que exercitar isso para o tempo todo do nosso dia. Não é que a gente vai perceber o tempo todo, mas a gente vai desenvolvendo uma habilidade de enquanto está agindo e fazendo e pensando, começar a questionar e falar: mas peraí, por que eu tô pensando assim? Por que eu tô me tratando assim? Por que eu tô falando isso de mim? Quantas vezes a gente fala mal da gente dentro da nossa cabeça? Por causa de uma bobeira. Ai, como eu fui idiota. Ai, que burra que eu sou. Olha, eu sou tonta. Você está afirmando algo para você. Você está plantando mais uma semente num terreno fértil. Então, toma cuidado com o que você fala sobre você. Esse ser impecável com a palavra, então, ele é um exercício de autoobservação, porque a partir disso, você vai começar a falar a partir da sua verdade, a sua verdade, que é como eu dei o exemplo lá atrás. Se eu não quero, eu não vou inventar uma desculpa para mim mesmo para ir lá e fazer. Eu vou falar para a pessoa: olha, não vou fazer, não posso ou não quero. Se a pessoa lidar com aquilo de um jeito que eu não gostaria, eu tenho que deixar, porque ela tem o direito de reagir, de gostar ou de não gostar da minha escolha, porque é o direito dela, ela é livre para isso. O que eu não posso é me afetar com aquilo. De repente a pessoa vira a cara para mim, ou fica chateada comigo. Eu decido se eu pego aquela chateação dela para mim ou não, mas é dela. E ela tem esse direito. Então eu posso simplesmente falar: ok, isso vai passar, porque uma hora ela vai entender que eu tinha o direito de dizer não, ok? E aqui no livro, só para eu manter sempre as referências ao que ele fala que quando a gente está falando, quando a gente está usando a nossa palavra, a gente está atirando encantamentos para nós mesmos e para os outros, né? Então imagine quando a gente fala mal, faz uma fofoca, ou faz um comentário, né? Que às vezes a gente fala: eu só estou comentando, eu não estou falando mal. Esse comentário, eu estou falando aquilo. Ah, é que eu acho que, mas pode ser só o meu ponto de vista, talvez não seja nada disso. Você já falou. Então, assim, você já jogou a semente, né? É um encantamento. Porque se pega no outro, como o exemplo que eu dei lá da questão do primeiro dia de trabalho, aquilo já ficou, né? Já de alguma forma interferiu, tá? Então ele diz assim: a verdade é a parte mais importante de ser impecável com sua palavra. Vamos lembrar que no processo de domesticação, a gente se afasta da verdade. Então a gente aprende a mentir. Porque quando eu estou
numa situação lá na infância, onde eu sentia algo, porque a nossa emoção, ela é a primeira referência sobre nós do que está acontecendo no nosso mundo interno. Nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais que justificamos com a razão aquilo que nós sentimos, que a nossa emoção trouxe. Então imagina lá a criança, quando ela teve aquela emoção surgindo, de, por exemplo, raiva, e foi dito para ela que era errado sentir aquela raiva, ou que ela não podia expressar aquela raiva, que ela não podia expressar o não dela para aquela situação. Então, quando ela aprendeu a não poder dar vazão àquilo, mas era o que ela sentia, e ela teve que dar uma outra resposta externa que era contraditória ao que ela estava sentindo ali, ela teve que mentir. Ela mentiu para ela mesma. Então a gente aprendeu a mentir para nós o tempo todo. Então por isso que a gente busca tanto a verdade, porque a gente sabe que é tudo uma grande mentira esse conteúdo que está aqui. Mentira no sentido de que ele não expressa aquilo que era o meu ímpeto, o meu desejo verdadeiro. Eu não estou aqui falando do que era certo e errado, de ser, não é que um pai e uma mãe não tem que corrigir um filho, não é isso, gente. Eu estou falando do processo que acontece, do registro que fica. Ponto. Ninguém aqui está julgando pai e mãe nem educação. Vamos deixar isso claro para não ter nenhum tipo de ruído nessa conversa aqui, tá bom? Então, ó, o medo e o sofrimento são parte importante no drama planetário. Eles são a maneira de o sonho do planeta nos manter agachados, achatados e não expressarmos a nossa verdade. Então, quando eu tenho medo e medo de alguma coisa ruim acontecer e medo de sofrer, eu me afasto da verdade. Então, por isso, ser impecável com a palavra é tão importante, porque a gente treinou uma vida inteira a mentir para nós e para os outros também. Aí ele traz uma reflexão interessante aqui para a gente entender essa questão da informação que você coloca, né? Então, um pequeno, fazendo analogia a um vírus de computador. Se você pegar um pequeno trecho de desinformação, ele é capaz de interromper a comunicação entre pessoas, infectando cada indivíduo que passa a contagiar os outros. Então, é como um vírus de computador. Você tem um vírus no seu computador, você pega um arquivo seu e manda para outro, você leva o vírus junto, certo? Então, com a palavra, a gente faz isso, a gente vai transferindo esse vírus de um para o outro, que é a fofoca, é a nossa conclusão, que aí acaba tirando uma conclusão sobre uma pessoa, falando mal, e é só o nosso ponto de vista. Então, tente imaginar o processo. Cada vez que os outros fofocam com você, inserem um vírus de computador em sua mente, fazendo com que pense menos claramente. Então, tem um vírus e você está contaminado e você já não pensa com clareza. Depois, num esforço para limpar a própria confusão e conseguir alívio do veneno, você fofoca e espalha esse vírus para mais alguém. É como se você falasse assim, deixa eu dar esse vírus aqui para outra pessoa, porque quem sabe isso me alivia. E aí a fofoca aumenta. Agora imagine esse padrão caminhando numa corrente infinita entre todos os seres humanos da Terra. Com as redes sociais, gente, o excesso de comunicação hoje, isso é uma bagunça, uma farofa, né? O resultado é um mundo cheio de pessoas que podem apenas receber informações através dos circuitos entupidos com vírus contagioso e venenoso. É ele que os toltecas chamam de mitote, o caos de milhares de vozes diferentes, todas tentando falar ao mesmo tempo na nossa mente. Então, olha que louco que é isso, né? Se a gente for entender que as informações são sementinhas que vão sendo plantadas e a gente vê o tanto de informação que a gente recebe hoje. E olha, eu vou dizer, eu sou uma pessoa que estudo muito sobre comportamento humano, fiz várias formações de várias terapias diferentes, estudo muito filosofia, agora tenho estudado neurociência, estou fazendo uma formação de neurociência das emoções com o Rafael Kreis, que é muito bom, aliás. Eu vou dizer que tem hora que eu olho alguns conteúdos e eu falo, é tanta informação hoje, até sobre neurociência. Eu fiz uma pesquisa muito grande, assisti vários vídeos e lives de várias pessoas que falam sobre neurociência, lives grandes, assim, de 1, 2 horas, para entender bem o que ela estava falando, para perceber se aquilo fazia sentido para mim e onde tinha coisas controversas, né? Porque eu estou estudando com alguém que está me dizendo que é aquilo, e de repente aquilo é só o viés de percepção dele, individual, e isso é muito perigoso hoje em dia.
Então, a gente tem muito influencer hoje, e muita gente que tem milhões de seguidores, e que tem milhões de seguidores porque fala aquilo que é palatável, fala aquilo que dá match com a mentira que já tem dentro das pessoas, fala aquilo que ajuda você a continuar sendo um banana, um alface na vida, que fala que você não é capaz de nada, que você entregou o seu poder para alguém. E aí essas pessoas que às vezes estão bombando, elas estão só ajudando a humanidade a ser mais ainda isso que a gente precisa não ser mais, né? Então, a gente precisa recuperar a capacidade de pensar, de questionar, de usar a razão, a lógica, o senso crítico, no sentido de o que isso me faz expandir, crescer, o que isso me faz ser uma pessoa melhor, o que isso me faz não desprezar o outro, o que isso me faz lembrar que o outro também é um ser humano feito da mesma massinha que eu, com os mesmos objetivos que eu. Tinha algo que eu falava sempre nos cursos de meditação. Eu parto do pressuposto de que nenhum ser humano acorda de manhã querendo ser uma má pessoa, odiada, não amada, excluída, agredida, raivosa. Não! Mas dentro desse sisteminha de crenças dela, dentro do livrinho da lei dela, ela acha que o jeito que ela age é o melhor jeito, assim como eu e assim como você. Nenhum de nós acorda querendo ser uma pessoa ruim. Mas às vezes a gente faz coisas para ficar compatível ao nosso livro da lei, que no relacionamento com os outros, elas não são produtivas, elas não são construtivas no sentido de construir um mundo mais belo, mais justo, né? Então, volto a dizer, eu acredito que é possível a gente mudar a realidade, mas antes de mudar o nosso entendimento sobre como a gente constrói a realidade, mudar a nossa realidade única, particular e exclusiva, então o nosso sonho pessoal, nada vai mudar, porque não vai chegar uma federação galáctica, um serzinho iluminado, que vai bater uma varinha de condão em todos nós e fazer todo mundo ficar iluminado e entender tudo de uma hora para outra, porque não é assim que funciona. O nosso cérebro, ele vai sempre tentar preservar a nossa energia, gastar menos energia e manter a gente no lugar seguro e confortável. Então não adianta chegar alguém aqui dizendo que é a encarnação de Deus, de Jesus, ou sei lá o que, do Salvador que você acredita na sua crença, porque na história mesmo diz que isso já aconteceu e não deu certo. Por quê? Porque você não muda as crenças da pessoa de fora para dentro. Ela muda de dentro para fora. Então esse é o convite do canal Disfuncional. Pare de funcionar num sistema que foi criado para te destruir e que não foi criado para você encontrar a sua melhor potência e nem ser uma pessoa livre e feliz. Se a gente não tomar consciência disso, nenhum processo terapêutico de autoconhecimento que a gente faça vai levar a gente para lugar nenhum. Então, fica aí que logo, logo, o próximo vídeo vai estar no ar.